Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos para a nossa aula 1 de metodologia científica. Bora pro vídeo? Bom, nessa aula a gente vai aprender o básico, vamos para a introdução de metodologia científica. Então, bora para a tela do computador? Vamos para a nossa aula 1 de metodologia científica. Bom, os dois livros utilizados nessa aula são esse aqui, Métodos de Pesquisa em Atividade Física, tá bom? Desses dois autores aqui, da ArtMed, e o meu próprio livro de escrita científica, tá certo? São a base para essa disciplina. E quais são os meus objetivos com esse primeiro capítulo, primeiro módulo, como queiram chamar? É introduzir a metodologia científica, né? A gente vai aprender um pouquinho, e estruturar o TCC. Como é que a gente estrutura o TCC? Seja o seu TCC de graduação, de mestrado, de doutorado, de especialização, enfim. E eu gosto de começar essa aula com essa frase aqui desse fisiologista que ganhou o Nobel, tá? Albert Szent não consigo pronunciar ali o último nome. E que ele diz o seguinte: pesquisar é ver o que todo mundo já viu e pensar o que ninguém tinha pensado. O que essa frase traz de reflexão pra gente? Traz o seguinte: todo mundo está olhando para o mesmo lugar. Agora, o jeito de olhar para aquele determinado lugar, aquele determinado ponto, é que muda, tá certo? E com isso, você consegue desenvolver uma boa pesquisa ou ter uma boa ideia aí para futuros empreendimentos, enfim. A partir disso, vamos entender um pouquinho a respeito de natureza da pesquisa. Existem 5 características da pesquisa, tá? Qualquer pesquisa tem que ter isso, que faz com que a pesquisa se torne confiável, tá certo? A característica sistemática, lógica, empírica, redutiva e replicável. Quando a gente trata de sistemática, a gente fala o seguinte, que a resolução de problemas é alcançada pela identificação e pela rotulação das variáveis, seguidas do planejamento da pesquisa, que testa as relações entre essas variáveis. Na sequência, são coletados dados que, relacionados às variáveis, permitem avaliar o problema e as hipóteses. Então, se cria aí um sistema, tá certo? Que possa ser replicado. Quando a gente trata da característica lógica, a gente diz o seguinte, que a verificação dos procedimentos usados no processo de pesquisa permite que os pesquisadores avaliem as conclusões. Ou seja, como aqueles dados foram coletados, a forma como eles foram coletados foi de forma confiável, teve uma forma lógica por detrás da coleta dos dados, da manipulação das variáveis da pesquisa. Quando a gente trata da característica empírica, a gente está dizendo o seguinte, que o pesquisador coleta dados nos quais baseia as próprias decisões, tá certo? Ou seja, ele rodou o experimento, coletou os dados e a partir daqueles dados ele vai vai relatar uma conclusão, tá bom? Só que o pesquisador pode ter um viés ou não, tá certo? Então, muito cuidado com as conclusões de alguns estudos científicos, tá certo? Quando a gente fala da característica redutiva, a gente está falando o seguinte, que o pesquisador considera eventos individuais, no caso, os dados, e a partir desses dados estabelece relações gerais, tá certo? Então, a partir daquela distribuição dos dados, a partir da análise estatística ali, a gente pode traçar ali relações gerais, tá? E por último, característica replicável. O que a gente quer dizer com isso? Que o processo de pesquisa ele é registrado,
permitindo que outros o repitam para testar as descobertas ou que realizem pesquisas futuras com base nos resultados anteriores, tá? Algumas pesquisas aí básicas, como somente revisões bibliográficas que são utilizadas no TCC da graduação, geralmente não tem registro, né? É muito difícil são publicadas. Então, tirando essa parte básica aí, geralmente quando a gente já sobe para especialização, não vira uma revisão bibliográfica, vira uma revisão sistemática, tá bom? E aí a gente já tem o registro dela. Quando a gente tem aí experimentos, quando a gente mexe aí com seres humanos, animais, a gente controla as variáveis e manipula outras, a gente também tem um registro. Então, a gente tem ali o beabá do que o pesquisador fez ou se propôs a fazer, e isso faz com que a gente replique isso para tentar achar o mesmo resultado do pesquisador, tá certo? Então, resumindo isso tudo que eu falei para vocês, basicamente a pesquisa ela é feita para resolver problemas, tá? Um exemplo prático disso, na minha área, eu tenho um indivíduo que ele está com peso elevado, tá bom? Qual que é a solução para esse indivíduo? Melhorar a alimentação dele e aumentar a quantidade de exercícios físicos que ele está fazendo, ou começar a fazer caso ele não faça, tá certo? Ou ajustar o tipo de treino, enfim. E como que a gente faz isso? A gente sugere para esse indivíduo que ele busque orientações de especialistas. Nesse caso, se a gente está falando de alimentação, nutricionista. E se a gente está falando de exercício físico, um profissional de educação física. Tá? As coisas são simples. Você tem um problema e tem uma solução. A população, de forma geral, a grande população, é que complica tudo. Tá? Utilizando esse exemplo que eu dei anteriormente, do indivíduo com o peso elevado, e a recomendação é procurar um nutricionista profissional de educação física. E pode até ir no médico antes para fazer um check-up e ver se tem alguma coisa ali que precisa tomar um certo cuidado. O problema é que, às vezes, as pessoas querem ir para o lado mais fácil ou, às vezes, como a ciência não é tão divulgada, principalmente aqui no nosso país, né? Não tem um certo holofote, então as pessoas, às vezes, espelham ali, ver uma pessoa com um corpo legal e falar, eu vou pegar consultoria com aquele indivíduo, tá bom? Às vezes aquele indivíduo, sei lá, é um engenheiro, sei lá, um físico, tá? Ele só tem um corpo legal, tá bom? Ele não é formado, tá? Ou, às vezes nem estuda a respeito disso. E aí a gente tem esse tipo de problema aqui, pessoas de forma geral, tá? Grande população que recebe conselhos aí de gurus do fitness, por exemplo. E aí a pesquisa mostra pra gente, né? Aqui é um recorte, tá? Da matéria. Essa pesquisa foi publicada aqui, tá bom? Nesse congresso. A gente ainda está esperando sair o artigo final, mas diz pra gente o seguinte, que esses gurus da internet aí, eles dão dicas tanto de dieta quanto de exercício físico erradas, tá bom? E isso pode gerar prejuízos. Então, o primeiro passo da metodologia científica é a gente entender o que é ciência e como a gente traz a ciência para o nosso dia a dia, tá? E para a gente ter uma boa qualidade nas pesquisas, a gente tem que ter um checklist, tá certo? Alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, tem que estar claro a delimitação do problema ou a identificação do problema, tá certo? Não pode ter aquele lero-lero. Segundo ponto, investigação e revisão da literatura relevante e comentário eficaz a respeito dela. Se você está lendo ali um artigo onde não teve uma boa revisão da literatura relevante a respeito do tema, para dar um norte para você, leitor, e
comentário eficaz a respeito dela seria ali contrapontos, vamos por assim, ou pontos que reforcem essa revisão de literatura relevante. Também você tem que ficar com o pé atrás se não tiver isso, tá certo? Outro checklist que a gente tem que ter: especificação e definição de hipóteses testáveis. Ora, eu quero testar se X é melhor que Y, tá certo? Isso tem que estar claro na nossa pesquisa. Planejamento da pesquisa para testar as hipóteses. Então, antes de eu testar se X é melhor do que Y, eu tenho que fazer um bom planejamento, porque senão eu vou perder meu tempo e se caso você esteja recebendo recursos, você vai estar jogando esses recursos fora, tá? Além disso, seleção, descrição, teste e tratamento dos sujeitos. O que seria isso? Como é que eu vou selecionar esses sujeitos? Eu vou chegar aqui no bairro aqui de casa e vou no bairro aqui da rua e vou pegar todo mundo e falar: entrei na minha pesquisa, pessoal. Eu vou numa escola e vou pegar todo mundo, ou eu vou pegar as pessoas de forma aleatória. E aí, vai ter grupo, não vai ter grupo? Como é que vai ser dividido esse grupo? Tá certo? De forma randomizada, ou os 10 primeiros vão para o grupo A, os 10 primeiros vão para o grupo B? Enfim, como é que vai ser testado esse grupo aí? Como é que vai ser testado também, já falando um pouquinho dos resultados, como é que vai ser testado os dados que esse grupo aí vai trazer para a gente, tá bom? Como é que vai ser também o tratamento dos sujeitos. Além disso, análise dos resultados, tá bom? Beleza, X é melhor do que Y, tá? Como é que surgiu essa análise? Veio daqui do teste, certo? E aí como é que a gente mostra essa análise de forma mais clara? Por gráficos, né? Figuras seria mais interessante, e um breve relato desses resultados, tá? E por último aí, no nosso checklist, discussão do significado e das implicações das descobertas, tá certo? Ou seja, beleza, gerou esse resultado, X é melhor do que Y. Por quê? De acordo com o que? Existe na literatura alguma coisa que já foi feita para corroborar com o meu estudo? Tá? Quais as possíveis hipóteses que eu vou achar na literatura também que podem explicar por que X é melhor do que Y, tá certo? Explicar os resultados, descobertas, e também eu gosto sempre de falar que é interessante uma aplicação prática da sua pesquisa, tá certo? Esses aí são os checklists. E falando um pouquinho das variáveis dos estudos, tá? Eu posso ter uma variável independente, dependente e interveniente, ou variável confundidora, tá? Ou covariável, depende da referência. A variável independente é a que eu vou manipular, tá certo? Um exemplozinho prático aí no meu mestrado, a minha variável independente foi o treinamento de força, que aí eu comparei o treinamento unilateral versus o bilateral. Então eu manipulei o tipo de treinamento. A minha variável dependente é a que vai sofrer efeito. Então eu manipulei o treinamento unilateral e bilateral para ver a força de membros superiores e membros inferiores, tá certo? Qual que gerava mais força, eu treinar de forma unilateral ou de forma bilateral, tá certo? Interveniente, por exemplo, aqui no meu estudo, como eu trabalhei com pessoas com doença de Parkinson, a gente fez um match aqui para tempo de doença. Então, por exemplo, eu tinha aqui um indivíduo com 10 anos de doença, outro indivíduo com 20 anos de doença, tá bom? Aqui eu tinha que ter alguém com, por exemplo, no unilateral, né? Aqui no bilateral eu tinha que ter alguém aqui com, por exemplo, 11 anos de doença e 19 anos de doença, tá certo? Porque se fica aqui no unilateral 20 e 19 anos de doença e aqui no bilateral fica 10 e 11 anos de doença,
quanto mais tempo o indivíduo tem a doença de Parkinson, né, mais acometido ele está. Então isso aí seria uma variável confundidora que a gente teve que controlar no meu mestrado, beleza? Com relação à validade, eu tenho uma validade interna e uma validade externa. A minha validade interna é o que eu consigo controlar ali dentro do experimento para me dar certeza dos meus resultados. Já a minha validade externa é a possibilidade de generalizar os resultados da amostra à população, tá certo? Ou seja, será que o meu estudo lá do meu mestrado eu consigo generalizar para todas as pessoas com a doença de Parkinson? Essa seria a minha validade externa. Além disso, quando a gente vai realizar uma pesquisa, a gente tem que ter em mente o seguinte: a pesquisa deve ser viável e deve ser acessível, tá bom? Por exemplo, um TCC da graduação, será que é viável medir a força das pessoas utilizando um equipamento que custa uns 300, 400 mil reais, que é esse aqui, o dinamômetro isocinético? Ou será que é mais viável eu medir a força das pessoas utilizando um dinamômetro de preensão palmar, que custa aí 100 reais, tá? Provavelmente o de 100 reais é mais viável, né? Por mais que você tenha isso no laboratório da sua faculdade, esse aqui de 300, 400 mil reais, provavelmente para você usar vai ser um pouquinho mais difícil, né? Porque tem reserva, tem treinamento, não é só chegar lá e mexer nele, tá? Já no dinamômetro de pressão palmar aí, que custa 100 reais, basicamente, imagina uma garrafa de água, você aperta, tá bom, essa garrafa de água, e a ampulheta sobe, mostrando a força. Então é mais simples, não precisa de software, não precisa de nada. E você marca no papel ali quanto que deu. Deu o número 50, deu o número 30, deu o número 15, tá bom? E também ela deve ser viável na reprodução do mundo real. Então, é viável ter um equipamento desse dentro da academia de 300 mil reais? Não é viável. Agora, é viável ter um de 100 reais. Isso com certeza é. Bom, a gente também tem que pensar na acessibilidade. O que é isso? Quando a gente for publicar, por mais que tenhamos que utilizar linguagem científica, linguagem técnica, a gente tem sempre que simplificar. Afinal de contas, a pesquisa deveria ser para todos, tá bom? Todos deveriam ter acesso às pesquisas científicas, tá? E muitas pessoas podem falar o seguinte: nossa, mas é muito difícil fazer o TCC, nossa, é muito complicado, eu não consigo às vezes nem escrever uma linha, eu fico 2 horas e não escrevo uma linha, passei 6 horas para fazer a definição do meu tema. Bom, tudo que você vai fazer na primeira vez é difícil. Se eu pegar uma pessoa que nunca nadou e aí arremessar na piscina, ela vai se afogar, muito provavelmente, tá certo? Ela vai ficar se debatendo. Por quê? Porque a pessoa não tem experiência, tá bom? E nesse caso, com o TCC não é diferente, tá certo? Bom, a maioria das pessoas não tem familiaridade com linguagem científica, com a leitura de artigos, então vai ser um pouquinho difícil, mas nada é impossível. Eu recomendo alguns passos para fazer essa jornada ser mais tranquila, tá bom? Inclusive ser mais gostosa, tá? Porque a ideia de fazer um TCC é fazer com um tema que você gosta, tá certo? Então, primeiro, tem que ter familiaridade com as pesquisas na sua área, tá? Então, vá lá no site do principal jornal da sua área de pesquisa, tá bom? Na área de força a gente tem o Journal of Strength, tá? Procure o principal jornal da sua área. Comece com o jornal em português, depois suba para o jornal em inglês, na língua inglesa, né? Depois, comece a ler coisas do seu interesse,
tá? Não adianta, por exemplo, você gostar de X, mas dentro da sua formação você também viu Y, tá bom? E achou alguma coisa curiosa ali para ler de Y. Cara, se você não gosta de Y, você vai ali martelar, martelar, martelar. Você pode chegar até entender, mas vai levar 2, 3 horas. Você poderia estar gastando seu tempo aqui com X, que é o que você gosta, 2 ou 3 horas, tá certo? Leia as coisas que você tem mais afinidade, tá bom? E que você pretende pôr em prática quando você for se tornar um profissional, tá? E também já traz para o próximo checklist aqui. Tente sempre ler com a cabeça de aplicação prática, beleza? Isso aqui está me dizendo o quê? Qual que é a aplicação prática disso? Não corra direto para a conclusão, seja do resumo, seja do artigo. Leia primeiro o resumo inteiro, veja se você entendeu. Caso tenha alguma palavra que você não tenha entendido, procure. Após interpretar bem o resumo, aí você vai e lê o artigo inteiro, tá bom? E por favor, não fique somente no resumo, tá bom? Porque imagina que o resumo é uma noiva, tá bom? Que tá ali no dia do casamento, tá? A noiva no dia do casamento, ela tá com o melhor de tudo, melhor roupa, melhor maquiagem, melhor perfume. Então ela se enfeita toda, tá bom? Pro aquele dia especial para ela, tá bom? Então, imagina que a noiva meio que está se vendendo, vamos por assim, naquele dia, né? Como se fosse um marketing. E aí, no resumo, é a mesma coisa. O resumo ali, a gente vai maquiar o resumo, a gente deixa o resumo mais bonito possível para vender esse resumo, para fazer com que as pessoas leiam, tá bom? Então não fique somente no resumo, tá? Depois, não dê atenção demais à significância e estatística, tá bom? Por quê? Porque a ideia é você se familiarizar com a leitura do artigo, tá? E dentro do artigo a gente tem a parte estatística, que muitas pessoas correm, tá bom? E não somente isso, a estatística por si só, tá? Ela pode ser ali feita de uma maneira não tão correta, vamos por assim, tá certo? E por último, é importante ser totalmente crítico com o que você está lendo, mas de forma objetiva. Não fique tentando discutir ali o sexo dos anjos, tá bom? Critique, mas de forma objetiva. Filtre, mas de forma objetiva. E quanto mais você lê, mais fácil vai ser a compreensão dos próximos artigos que você for ler, tá bom? Isso acontece por causa da familiarização. Se eu pegar uma pessoa, o mesmo exemplo, jogar na piscina, ela vai se debater toda. Aí no outro dia eu vou e ensino ela o básico da natação, 1 horinha de aula ali. Se eu jogar na piscina de novo no fundo, ela vai continuar a se debater, mas, por exemplo, ela pode conseguir boiar ou pode conseguir nadar para a beira. Ela vai se desesperar, mas não vai se desesperar tanto, tá bom? E aplicações práticas de artigos, tá? São aí da área de educação física, tá certo, pessoal? Mas é só para vocês terem uma noção de como que a gente traz a aplicação prática, traz a leitura crítica, tá certo? Esse é um artigo publicado em 1993, tá bom? Bom, não me recordo muito bem, tá, pessoal? Mas, se não me falha a memória, era um time de vôlei aqui, de mulheres, e foi dividido em experimental e controle, no qual o experimental tinha de 3 a 4 treinos durante a pré-temporada, e o grupo controle não tinha treino na pré-temporada. Já durante a temporada, o grupo experimental fez de 2 a 2 treinos durante a temporada, e o grupo controle fez de 1 a 2 treinos durante a temporada. Se não me falha a memória, já eram atletas, tá bom?
Agora eu só não me recordo se era de elite ou semiprofissional ou profissional, enfim, tá? E o que eles acharam foi o seguinte: quando eles compararam o VO2 máximo, que é uma medida de forma leiga para todo mundo entender, é uma medida de respiração, vamos por assim, tá bom? Para todo mundo entender. Eles viram que não tem diferença. Mas o grupo experimental treinou mais do que o grupo controle, certo? Certo, tá aqui, ó, tá? Mas não deu diferença. E aí, o que os autores sugeriram ali para a conclusão? Que as práticas semanais e os jogos disputados durante a temporada eram suficientes para manter a capacidade aeróbia das atletas, tá bom? Beleza, se eu sou um treinador, qual a prática disso? Qual a aplicação prática? Bom, então quer dizer que se eu pegar pessoas que já sejam treinadas, no caso aqui mulheres, tá bom? Aí eu não me recordo, mais uma vez, vale ressaltar se eram sempre profissionais, elite, enfim. Bom, então o que isso quer dizer? Que se eu sou um treinador e eu tenho atletas aqui de semi-profissional ou profissional, não me recordo, tá certo? Mulheres aqui. E se eu consigo diminuir a quantidade de treino físico delas e elas vão manter o VO2 máximo, isso sobra espaço para o quê? Sobra espaço para mais treinamento técnico e mais treinamento tático. Não é verdade? Porque eu tenho o físico, eu tenho o técnico e o tático. Se o físico eu consigo reduzir a quantidade de treinos físicos, sobra mais tempo para o técnico e para o tático, tá certo? Então, a periodização pode ser focada mais no tático e no técnico. Deu para entender como é que é a interpretação e como é a aplicação prática de um artigo científico, tá? Tem mais um aqui de vôlei, tá certo? Que eles viram aqui algumas medidas em três posições diferentes aqui: pontas, centrais e levantadores, tá bom? Então tem aqui a cozinha de cada um deles, tá? E aqui tem as medidas de cada um deles de forma separada. E o que eu trouxe aqui pra gente? Trouxe aqui pra gente o seguinte: nos centrais eu tenho o central que ganhou e o central que perdeu. Aqui eu tenho o central que ganhou, tá bom? E aqui o que perdeu. E aqui o que ganhou e o que perdeu, tá? A gente consegue ver o seguinte: que os centrais que ganharam, que fizeram parte do time que ganharam, eles pulavam mais, tá certo? E em contrapartida, eles mergulhavam menos, tá bom? Aquele mergulho ali para salvar a bola. O que isso quer dizer para mim? Que se lá eu sou técnico e tem o cara da estatística lá do lado, e ele tá me mostrando que a frequência de mergulho dos meus centrais está aumentando, isso me diz que a minha defesa de rede tá ruim, tá certo? E se a minha defesa de rede tá ruim, isso me diz o quê? Um momento específico, tá? Para realizar substituições. Então eu vou e troco ali os centrais, tá bom? Ou eu mudo a formação da equipe, enfim. E isso também me diz o quê? Que cada posição, apesar do vôlei não ser um esporte de contato, apesar do vôlei não ter uma demanda energética tão alta quanto outros esportes, eu tenho sim uma demanda específica, tá? Por cada posição, tá certo? Demanda energética específica, beleza? Então deu para vocês entenderem como é que é a aplicação prática de um estudo, tá certo? Eu vi um dado específico, a partir daquele dado, com o meu conhecimento, tá bom? Eu tirei as minhas conclusões e, obviamente, tem algumas coisas que estão no próprio texto do artigo científico, tá certo? Vamos agora entender os métodos científicos de solução de problemas. Bom,
começando pelo desenvolvimento. O que é esse meu desenvolvimento? Nele, eu vou selecionar minha variável independente, minha variável dependente, tá bom? Eu vou ver o início ali da delimitação do problema, tá bom? Eu vou também definir o problema, tá? Alguns autores colocam isso de forma junta, outros colocam de forma separada, tá? Varia de autor para autor. Mas no próprio desenvolvimento, seria interessante você já pensar aí, como eu falei, nas variáveis e aí no possível calendário para coletar essas variáveis, etc. Tá bom? Depois, formulação das hipóteses. Bom, eu quero ver se x é melhor que y, mas a minha hipótese então é que x seja melhor do que y. Entretanto, isso é baseado no quê? Tá bom? Qual que é a ideia? De onde surgiu que x é melhor do que y? Vai sair lá da introdução, tá bom? Vai sair da sua justificativa, tá? Depois, coleta e análise de dados. Bom, como é que eu vou coletar esses dados? Eu vou botar tudo na mão, preencher tudo numa ficha na mão, no caderno e jogar no Excel, já vai direto para o Excel, tá bom? E como é que eu vou analisar esses dados? Qual tipo de teste estatístico que eu vou fazer? Tá bom? E se é uma pesquisa qualitativa, como é que eu vou agrupar esses resultados? Tá certo? Aqui a gente entra em validade interna e externa também, que eu já falei para vocês, tá certo? E por último aqui, interpretação dos resultados, para saber se a minha hipótese é verdadeira ou não, ou se ela foi confirmada ou negada, tá? Nesse caso aqui, a minha interpretação dos resultados vai depender da minha análise de dados, porque, como eu falei anteriormente, a análise de dados, a análise estatística, ela pode ser feita ali de uma forma não tão confiável, tá bom? Vamos usar essas palavras. E a partir disso, você pode, vamos supor que x tenha dado igual a y, tá certo? E aí, por meio de uma estatística, vamos supor aí, estatística criativa, você refaz a análise dos dados e você encontra aí que x é melhor do que y, tá certo? Então, muito cuidado com a análise dos dados, tá bom? E com os resultados, tá certo? Esse aí é o método científico de solução de problemas, não tem mistério nenhum. E por último, vamos ver as partes do TCC. Bom, na introdução, o problema é definido e delimitado. O pesquisador identifica o problema de modo específico e, com frequência, declara as hipóteses de pesquisa. Além disso, ele define de forma operacional para o leitor alguns termos essenciais ao estudo e esclarece limitações, às vezes também determinadas suposições básicas. A revisão da literatura pode ficar na primeira parte ou em uma sessão separada. No primeiro caso, quando ela fica na primeira parte, ela se refere mais às etapas do método científico de solução do problema, ou seja, a revisão da literatura é instrumental na formulação de hipóteses e no raciocínio dedutivo, levando à enunciação do problema. O que eu quero dizer com essas duas partes aqui, tá certo? O seguinte, em alguns TCCs eu tenho ali a parte somente da revisão de literatura, onde eu vou falar de uma determinada variável, por exemplo, força, primeiro estudo de força, o que mediu, como foi medido, enfim, tá? Ou eu posso ter a revisão de literatura como a minha introdução, fazendo assim a formulação do problema, tá certo? Então, muito cuidado ali. Se caso o seu TCC tenha um espaço para revisão de literatura separada, ótimo, beleza? Fique à vontade. Nesse espaço você pode falar à vontade.
Agora, se a sua revisão de literatura tiver que entrar na introdução, eu sugiro muito cuidado na formulação da introdução e, via de regra, tá bom? Não tem nenhuma regra de quantas páginas a gente tem que ter na introdução. Entretanto, existe um consenso geral de que no máximo 2 páginas na introdução são ótimas, é excelente. Mais do que 2 páginas diz pra gente o seguinte, que você, pesquisador, não consegue ser claro e objetivo no que você está propondo na sua pesquisa, tá certo? A história dela. Com relação aos materiais e métodos, basicamente, os materiais e métodos a gente gosta de dizer que é uma receita de bolo, ou seja, a pessoa vai ler os materiais e métodos da sua pesquisa e vai replicar. Ela replicando o que você fez, ela vai conseguir o mesmo resultado. É igual uma receita de bolo. Se você tem uma receita de bolo bem descrita e eu vou fazer esse bolo, fiz o bolo, deu esse resultado aqui, tá certo? Depois eu vou passar para você a mesma receita e você vai fazer o bolo, tem que dar esse mesmo resultado. Por quê? Porque você seguiu o mesmo passo a passo, usou os mesmos ingredientes, colocou na mesma temperatura e assim sucessivamente. Com relação aos resultados, os resultados nada mais são do que você apresentar o que você achou, tá certo? Provenientes, obviamente, da análise dos dados, como foi feita aquela análise estatística, tá bom? Agora a gente acende uma lanterna, porque, como eu falei anteriormente, a análise estatística ela pode ser feita de forma criativa, né? Vamos por assim, e aí os resultados eles não serão tão confiáveis, tá certo? Mas basicamente a única coisa que você vai fazer aqui é apresentar o que saiu na sua análise estatística. Figuras, gráficos são sempre bem-vindos, tá? E se for um estudo qualitativo, você fazer uma tabela bem bonitinha, bem detalhada ali, mostrando os objetivos de cada estudo que você utilizou ali, por exemplo, se for uma revisão bibliográfica, a conclusão, enfim. E por último, a discussão e conclusão. Começando da conclusão, você vai concluir o seu objetivo, tá bom? Que ficou lá na introdução. Então, o meu objetivo é verificar se X é melhor do que Y. Então, na conclusão, eu só concluo isso. Concluo isso com o presente estudo, que X é melhor do que Y. Pronto, acabou, simples, rápido e direto, tá bom? Já na discussão, a gente vai comparar o nosso estudo com outros estudos, mas não é para comparar no sentido de que eu fiz X e achei X1, fulano fez Y e achou Y1. Não, isso não é discussão, tá bom? Como diz o professor Volpato, isso aí é fofoca, tá certo? Discussão, você vai pegar o que você achou, tá bom? Achei X, tá bom? E eu achei X, mas o que explica esse X? Então eu vou lá na literatura, tá bom? Nos artigos científicos e vou achar uma possível explicação para esse X. Então vamos supor que a explicação para esse X seja X1. Então eu vou voltar no meu artigo e vou dizer o seguinte: eu achei X e provavelmente eu achei X por causa de X1, tá bom? Ou X1 explica o meu X, tá bom? É a minha hipótese ali, tá certo? Eu posso também ir na literatura e ver se outras pessoas já acharam X, tá bom? Que foi o meu resultado. Isso dá mais robustez para minha pesquisa, tá bom? Autores que corroboram com os meus resultados ou com a minha pesquisa, tá bom? Além disso, na discussão a gente também coloca ali os pontos fracos da nossa pesquisa, tá bom? E uma coisa que eu gosto sempre de bater na tecla é o seguinte: aplicação prática da sua pesquisa. Como sua pesquisa vai
melhorar a vida das outras pessoas, tá certo? E você também pode colocar lá sugestões para futuros estudos. E de forma resumida, como é que a gente torna isso mais prático, tá bom? Essas partes do TCC, respondendo a essas perguntas: que problema eu escolhi, como eu estudei esse problema, o que eu descobri e qual o significado dessas descobertas. E aqui você tem a resposta em cada parte do seu trabalho, beleza? E vale sempre ressaltar o seguinte, pessoal: todo bom trabalho ele é precedido de uma boa pesquisa. O que eu quero dizer com isso? Antes mesmo de você pôr a mão na massa, mesmo que seu estudo seja qualitativo, é sempre interessante você fazer uma boa pesquisa antes. Saber se ninguém fez o que você já fez, saber se realmente o que você está se propondo a pesquisar no seu TCC vale a pena ou não, tá certo? Você saber ali se, caso você tenha uma pesquisa quantitativa, vai rodar um experimento, um ensaio clínico controlado e randomizado, por exemplo. Você vai ter verba para isso? Porque se não tiver verba também não adianta. Então você tem que pesquisar para saber se você vai ter uma verba, um patrocínio, enfim. Beleza? Com isso, nós encerramos a nossa primeira aula de TCC e dúvidas coloquem aí nos comentários. E aí, professor e estudante, gostou desse vídeo? Se sim, curte aqui embaixo. Se você acha que esse vídeo vai ser importante para alguma pessoa, compartilha com ela e deixe aqui nos comentários quais outros tópicos vocês querem de vídeo. Valeu!